Olá, sexto ano, tudo bem? Professor Rafael falando no vídeo aqui, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando em casa, fazendo as atividades, tá? Hoje a gente vai dar continuidade, então nosso conteúdo era os esportes. Semana passada a gente falou um pouco sobre os esportes de precisão. Vocês fizeram mini golfe, o professor lá ensinou a fazer como fazer o taco de golfe, né? O taco de golfe. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os esportes, especificamente o esporte de técnicos combinatórios, tá? Então aqui, ó, o primeiro slide é só pra gente lembrar o que caracteriza o esporte, tá? Para isso precisa ficar gravado aí na cabeça de vocês. O que caracteriza o esporte? As regras oficiais, ele tem que ser competitivo, utiliza várias habilidades, o gesto técnico é importante e é institucionalizado, tá? Não esqueçam disso, tá bom? Então vamos lá. Os esportes técnicos combinatórios. Os técnicos combinatórios são aqueles esportes que têm por objetivo combinar a beleza plástica com a dificuldade de movimentos acrobáticos. Então, todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra de técnico combinatórios, é aquilo que utiliza vários movimentos do corpo, mas não é apenas o movimento pelo movimento, mas sim pela beleza desse movimento. Então, esses esportes, eles utilizam muito da beleza ou de uma coreografia para fazer o determinado movimento, tá? Então, os esportes técnicos combinatórios são aqueles que, em comparação do desempenho, está centrado na beleza, aquilo que o professor falou, tá? Que a gente chama de dimensão estética, que está relacionado à beleza mesmo. E também ao grau de dificuldade. Quanto mais difícil o movimento, mais acrobático. Então, aqui nesses tipos de esporte, a gente vai ver várias vezes saltos, cambalhotas, estrelinhas, parada de mão, enfim, são movimentos que são bem acrobáticos, tá? Sempre nesses esportes, esses movimentos, eles não são assim apenas feitos por fazer, certo? Eles não são executados de qualquer forma, ele tem um padrão, ou seja, ele tem um movimento adequado para fazer. No caso, por exemplo, da patinação, né, no gelo. Então, por exemplo, quando o atleta ele vai fazer um salto, esse salto que ele faz, ele não pode ser de qualquer jeito, tá? Então é um salto que precisa respeitar uma regra, tá? Um código que eles chamam, tá? Então, quanto mais próximo esse salto que eles forem próximo do ideal, maior será a nota, tá? Em todas essas modalidades, os árbitros, que são os árbitros que marcam as pontuações responsáveis, dão nota ao desempenho. Então, como é um esporte que usa muita beleza e o movimento ele é muito acrobático, esse tipo de esporte geralmente eles são dados notas, tá? Então, nota de 0 a 10. Então, muito semelhante à natação. A natação não. Muito semelhante à ginástica, né? A ginástica que tem uma pontuação também. Por quê? Porque dependendo da coreografia, maior vai ser a pontuação, tá? Nos esportes técnicos combinatórios, como já foi dito, o vencedor da prova não é aquele que consegue ir mais longe ou mais rápido ou lança mais distante determinado instrumento. Ele ganha a prova se executar com mais beleza o movimento, que é bem difícil, tá? Então, basicamente isso. Então, quando a gente fala de esporte no contexto geral, o esporte técnico combinatório ele pode ser individual ou coletivo, ou seja, você pode fazer a sua prova individualmente, que é o caso que acontece em muitas das provas das ginásticas, ou coletivo, quando você faz esse movimento com mais de 2 pessoas, tá? Então, por exemplo, no nado sincronizado ou no salto ornamental,
As duas pessoas fazem o mesmo movimento, então é uma prova coletiva, tá? Então quando usa mais de uma pessoa é coletivo, quando usa uma pessoa, individual. Aí, quais seriam esses esportes que o professor está falando? Aqui tem um vídeo, tá? Eu não vou deixar ele rodando, vocês podem assistir depois, tá? Então, os principais esportes são a ginástica, rítmica, artística, acrobática, trampolim e olímpica, que são as caracterizações da ginástica, tá? Mas aí o professor não vai falar essa classificação aqui, essa diferenciação da ginástica, porque é um próximo conteúdo que a gente vai ver, tá? Então, quando falar ginástica, você já sabe que é um esporte técnico combinatório. Aí nós temos o skate, tá? Que usa a patinação no gelo, os saltos ornamental e o nado sincronizado, tá? Existem vários outros, tá? Mas eu coloquei os principais e aqueles também que aparecem muito nas Olimpíadas, tá? Então, ó, nessa foto, do seu lado esquerdo aqui de vocês conseguem ver a ginástica, tá? Então, é uma foto tirada de algum campeonato e você pode ver que existe uma beleza, tá? Um movimento, uma coreografia para ser executado. Então ali elas também usam alguns elementos que são padrão da ginástica, tá? Que é a bola, tá? E o arco, tá bom? E do lado direito de vocês veem o salto ornamental, feito também em dupla, feito em dupla, que ali, ó, elas executam esse movimento, o mesmo movimento até cair na piscina. Então elas treinam, né, a beleza desse movimento para sair idêntico, e quanto mais as duas pessoas, os dois atletas que fazem esse esporte forem mais parecidos no movimento, maior vai ser a nota da equipe. Então esses dois esportes que a gente classificou aqui, os dois são coletivos, tá? Porque não tem apenas uma pessoa, existem mais de uma pessoa fazendo. O próximo aqui eu coloquei o skate. Aqui já é um esporte individual, porque o skate é você e o seu instrumento, que é o skate mesmo. Então, aqui qual é a nota? A nota é quão mais difícil for o movimento que ele fizer, maior vai ser a nota, além de um padrão que existe, tá, na manobra que ele tem que executar. Então a manobra ele não pode fazer de qualquer jeito, existe um movimento adequado para o atleta fazer. E por último, nós temos o nado sincronizado. É uma prova coletiva, você pode ver que todas elas estão com a perna direita levantada. Então é uma execução de uma coreografia que tem que ser padronizada, tem que ser igual para todo mundo. E quanto mais próxima elas fizerem essa coreografia uma das outras, maior será a nota coletiva, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Hoje a nossa aula foi sobre os esportes técnicos combinatórios. O professor também vai deixar algumas atividades para vocês responderem, tá bom? Qualquer dúvida, o professor também vai deixar uma questão, tá, de orientação para vocês. Vai deixar uma aba lá para vocês sugerirem ou tirarem as dúvidas, tá bom? Abraço, até a próxima aula.